Carlos, você que trabalhou com diversos projetos, a gente fala assim, vamos falar hoje das empresas que ela tem, muitas delas têm uma frente só, tem as duas frentes, que eu estou falando de inbound, né, e outbound. Então você tem duas frentes onde você busca novos negócios ali. Certamente, né, existe essa diferença entre as duas frentes, né? Quando você fala de inbound, né, você faz uma campanha e você está trazendo, né, um novo negócio, um interesse ali, com certeza, na tua visão, na verdade, você acha que a previsibilidade aqui é muito maior do que quando você vai buscar um outbound, certo? Então, existe essa diferença muito grande. E como é que você vê as empresas se preocupando com isso, de fato, tendo uma visão de que existem diferenças grandes entre as duas frentes e essa previsibilidade também tem que ser bem trabalhada, principalmente no outbound aqui, Carlos? Excelente ponto, porque a taxa de conversão, que eu posso até ter uma taxa de conversão geral da empresa, eu preciso quebrar ela por origens para eu poder ter o dado acurado. A demanda que chega de inbound e a demanda que eu busco por outbound, ela é diferente. Uhum. Eu tenho o controle exato de quantas empresas eu vou iniciar uma prospecção outbound, porque só depende de mim, o início disso. Porém, Uhum. então vamos falar que eu quero gerar, hipoteticamente, 2 reuniões no mês em grandes empresas com outbound. Então, eu posso falar que eu vou iniciar uma prospecção, um fluxo de cadência com 10, para conseguir falar com 5, e desses 5 eu consigo agendar 2 reuniões. Dessas 2 reuniões, vai para o vendedor e depois ele seguiria o fluxo dele. Vamos pensar só nessa parte inicial de geração de demanda. Então, se eu falar que cadenciar, que todo mês eu vou buscar 10 empresas, eu tenho a segurança de que eu posso iniciar 10 contatos todos os meses. Só depende de mim. Uhum. Quando eu vou para o inbound, eu não sei. Porque quando eu falo, vou fazer alguma campanha, ou com algum material rico, ou algum webinar, por exemplo, esse aqui, né, as pessoas podem estar nos assistindo aqui, né, Eric? E alguém fala, pô, interessante o que o Carlos está falando. Deixa eu entrar lá no site, vou preencher o formulário para falar com o Carlos, entender mais como a Market Forces pode me ajudar. Ou a mesma coisa, vou entrar em contato com a Cortex para saber como as soluções da Cortex me ajudam. Pode ser que esse evento aqui gere, né, um impacto maior, né, e aí uma conversão maior no preenchimento desses formulários que a gente chama de levantada de mão. Só que o inbound, depois de alguns ciclos, eu começo a ter padrões. Então, eu não tenho controle de quantas pessoas vão entrar em contato comigo, mas eu começo a ter média estatística de qual é o volume de geração de oportunidades que cada ação que eu faça aconteça. E aí a gente inverte depois lá na frente. Porque a partir do momento que vira, né, um contato dentro de casa, seja pelo inbound ou seja pelo outbound, quem chegou pelo inbound chega muito mais propenso a querer falar com a empresa, né, porque se interessou, e aí está aberto a agendar uma reunião e entender as soluções. O vendedor que trabalha com o inbound, né, ele pode se achar muito bom, mas na verdade ele vai demonstrar a capacidade da empresa em atender aquela demanda que chegou. Estou falando de uma linha geral, claro que não é tão simples, só estou exagerando para a gente ver as diferenças. Quando a gente vai para o outbound, que eu tenho o controle da minha oferta, né, da quantidade de prospecção que eu faço, só que eu estou atingindo pessoas que muitas vezes nem sabem que precisam de mim e que estão quietas. E eu estou fazendo um marketing ali de interrupção. E aí eu tenho que ser muito mais investigativo e provocador para despertar uma demanda que muitas vezes está latente. Então, né, para a gente exemplificar isso, o Eric assistiu o webinar aqui, falou, quero falar com o Carlos da Marketing for Sales, vai lá no site, preenche formulário, aparece aqui, ótimo, Eric, quero falar com o Carlos porque eu quero entender como vocês podem nos ajudar a montar nosso processo comercial. Ok, e eu já falo como a gente te ajuda. A outra coisa é eu mandar, né, ou ligar para o Eric, ou ele atender, mandar uma mensagem no LinkedIn e falar, Eric, vi que você, né, trabalha aí na Cortex, né, na operação comercial, por acaso, você está passando alguma dificuldade? Como que é o seu cenário? Queria bater um papo para eu entender melhor a sua operação. E aí eu vou começar a entender o que você faz para poder despertar algum interesse. Eric, hoje você consegue ter previsibilidade? As suas taxas de conversão estão certas? E se você tivesse uma ajuda de uma empresa que fizesse isso? Se eu não conseguir despertar esse seu interesse, e esse esforço é muito maior,
né, eu não tenho também a minha acuracidade da minha abordagem. Então, eu controlo quantos contatos eu faço, quantas prospecções eu começo, mas aí a minha taxa de conversão normalmente é menor no outbound do que no inbound, porque ali já vem um interesse, né, mais explícito pela solução do que no outbound. Então, muitas vezes o pessoal fala que o outbound resolve. Sim, ele resolve prospecção, mas depois, na hora que eu estou na frente do cliente, é mais dolorido do que o inbound. Então, não pode esquecer isso. Se eu colocar uma prospecção outbound, ótimo, eu gero demanda, mas eu vou ter que colocar o pessoal lá muito bom lá na ponta para despertar demanda, criar um interesse, é o que a gente chama de criação de modelo mental para poder gerar oportunidade.